Luciano Huck sempre foi conhecido por sua força inabalável, tanto nos campos quanto fora deles. Como um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, ele sempre manteve a imagem de um homem forte, determinado e impetuoso. Sua presença dentro de campo era intimidadora, com gols que faziam os torcedores vibrarem e sua força física sendo uma de suas maiores armas. Mas, fora dos campos, ele era um homem simples, com uma sensibilidade escondida por trás daquela imagem de atleta feroz. Ele sabia que o futebol tinha o poder de unir pessoas, de criar histórias que transcendiam as fronteiras, mas ele jamais imaginaria que um simples gesto de outro grande ícone do esporte mudaria sua vida de forma tão profunda. Era uma manhã fria de inverno em São Paulo. Luciano estava em casa, descansando depois de uma temporada intensa. Após os jogos e a rotina pesada, ele finalmente tinha algum tempo para si mesmo. Estava sentado em sua sala de estar, tomando um café e refletindo sobre sua carreira, as conquistas e as dificuldades que enfrentara ao longo dos anos. Como qualquer atleta de alto nível, ele sabia que o futebol não duraria para sempre. E ele começava a pensar sobre o que viria depois. Enquanto folheava algumas mensagens em seu celular, Luciano notou uma notificação que parecia estranha. Uma mensagem de um número internacional com um código de país diferente. Ele hesitou por um momento, imaginando se seria algum tipo de engano ou mensagem indesejada, mas sua curiosidade foi mais forte. Com o dedo trêmulo, ele abriu a conversa. A mensagem que apareceu em sua tela era simples, mas carregada de um significado imenso. Olá, Luciano. Aqui é o Lionel Messi. Queria te parabenizar pelas suas conquistas e pelo que você tem feito no futebol. Você é uma inspiração para muitos jogadores ao redor do mundo. Um grande abraço. Luciano não podia acreditar no que estava vendo. O nome de Messi brilhava na tela do seu celular como se fosse uma marca de ouro, e ele ficou sem palavras. Lionel Messi. O Messi, o maior jogador de futebol de todos os tempos, segundo muitos, estava lhe enviando uma mensagem. Luciano passou alguns segundos olhando fixamente para a tela, como se fosse um sonho. Aquela era uma das maiores figuras do esporte mundial. Ele, que sempre admirou Messi, vendo sua ascensão desde os tempos de Barcelona, nunca imaginou que algum dia teria algum tipo de contato com o argentino. Ele rapidamente leu a mensagem novamente, tentando entender o que aquilo significava. O goleador brasileiro sempre teve uma relação de respeito e admiração pelo futebol europeu e sabia da grandeza de Messi. Porém, nunca imaginou que um dia ele próprio estaria sendo reconhecido por alguém como Messi. Luciano não conseguia processar o que estava acontecendo. Sabia que era algo que muitos jogadores, até os mais consagrados, nunca experimentariam. Ele era um homem forte, com os pés firmemente plantados no chão, mas naquele momento, seu corpo inteiro parecia paralisado pela emoção. Por fim, ele tomou coragem e, com a voz embargada, digitou sua resposta. Messi, não sei nem o que dizer. Estou sem palavras. Isso é um sonho. Para mim, você sempre foi o maior ídolo. Fico muito honrado e emocionado com suas palavras. Obrigado de coração. Luciano mandou a mensagem, mas, por dentro, sentia uma mistura de felicidade e incredulidade. Como poderia Messi, com tantas coisas acontecendo em sua vida, tirar um tempo para reconhecer o trabalho de um jogador brasileiro? Isso era mais do que um elogio. Era um gesto genuíno de respeito entre grandes jogadores. O telefone de Luciano vibrava constantemente. Sua mensagem estava gerando um burburinho nas redes sociais, mas ele não conseguia se concentrar em nada disso. Ele estava em um estado de choque e, ao mesmo tempo, de profunda gratidão. Quase uma hora depois, uma nova notificação apareceu em sua tela. Messi havia respondido:
Eu sempre admirei sua força e a maneira como você joga, Luciano. O futebol precisa de pessoas como você, que amam o que fazem e transmitem essa paixão para os outros. Fico feliz de poder te mandar essas palavras, porque sei o quanto o respeito e a amizade entre jogadores é importante. Essa segunda mensagem foi o estopim. Luciano Huck não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ele começou a chorar. Era um choro que não vinha da dor, mas da emoção de um reconhecimento inesperado. Ele, que sempre foi o símbolo de força, estava ali, em sua casa, em lágrimas, tocado por palavras que vinham de uma das maiores figuras da história do esporte. Messi, alguém que ele tinha como exemplo, estava lhe dizendo que o respeitava, que via nele algo especial. Luciano nunca foi de demonstrar publicamente suas fraquezas. Ele era conhecido por sua atitude firme dentro de campo e por sua postura forte fora dele. Mas, naquele momento, todas as barreiras desabaram. A mensagem de Messi, com sua simplicidade e humanidade, foi como um abraço distante, mas tão reconfortante, que o fez perceber que o futebol era muito mais do que simplesmente ganhar títulos e marcar gols. Era sobre deixar um legado, sobre como você tocava a vida das pessoas. O choro de Luciano não era apenas uma reação ao gesto de Messi, mas também uma reflexão sobre a sua própria trajetória. Ele pensou sobre como a vida de um jogador de futebol pode ser solitária, cheia de sacrifícios e pressões. Ele sabia que seu sucesso era fruto de muito trabalho duro e superação, mas nunca imaginou que poderia ser visto com o mesmo respeito que ele nutria por seus ídolos. Enquanto as lágrimas caíam, ele pensava nas noites em que treinou sozinho, nas lesões que enfrentou e nas vezes em que teve que se reerguer após derrotas amargas. Ele pensou nos momentos em que sentiu que o mundo estava contra ele, mas seguiu em frente, sempre acreditando em si mesmo e em seu amor pelo futebol. Agora, ele sentia que aquele reconhecimento de Messi era uma recompensa para todo esse esforço, uma prova de que ele realmente havia deixado sua marca no esporte. A mensagem de Messi foi, para Luciano, um divisor de águas. Ele sentia que estava vivendo um momento único, um marco que iria levá-lo a novos caminhos dentro e fora dos campos. Ao longo das semanas seguintes, o gesto de Messi continuou a impactar profundamente Luciano. Ele começou a receber mais mensagens de apoio de fãs, jornalistas e até outros jogadores que viam no gesto de Messi uma demonstração do verdadeiro espírito do futebol. No entanto, ele sabia que o maior presente não vinha das mensagens que ele recebia, mas da sensação de que, mesmo sendo uma estrela do futebol, ele ainda podia ser tocado pela humildade e pela grandeza de outros ícones. O tempo passou e Luciano Huck continuava refletindo sobre a mensagem de Messi. O futebol tinha a capacidade de gerar momentos especiais, mas aquele, sem dúvida, foi um dos mais emocionantes de sua vida. Algumas semanas depois, Luciano foi convidado para um evento beneficente na Argentina e soube que Messi também estaria lá. Sem hesitar, ele aceitou o convite. Ele sentia que essa era a oportunidade de conhecer Messi pessoalmente e, talvez, expressar de alguma forma a gratidão que ainda sentia por aquele simples gesto que o havia emocionado tanto. Quando chegou ao evento, a atmosfera era de cordialidade e boas-vindas. Luciano estava um pouco nervoso, mas também empolgado. Afinal, teria a chance de conhecer um dos maiores ídolos do futebol mundial. O evento era importante para uma causa nobre, mas para Luciano, o encontro com Messi era um prêmio por toda a sua dedicação no esporte. Foi durante o coquetel que ele viu Messi. O argentino estava cercado por outras figuras do esporte, mas, quando os olhares de ambos se cruzaram, Messi sorriu e se aproximou.
Luciano, é um prazer, finalmente, te conhecer pessoalmente, disse Messi com sua voz suave, mas cheia de respeito. Ele estendeu a mão para cumprimentar Luciano, e este, ainda tocado pela emoção, apertou a mão de Messi com força. Messi, eu não tenho palavras. Sua mensagem foi algo que mudou a minha vida, respondeu Luciano, com os olhos marejados, mas tentando controlar a emoção. Messi sorriu. Eu sabia que você entenderia. O respeito que temos uns pelos outros no futebol é fundamental. Todos nós passamos por momentos difíceis e sei o quanto você lutou para chegar onde chegou. O encontro foi breve, mas para Luciano foi o fechamento de um ciclo. Ele percebeu que o futebol, mais do que qualquer título ou fama, era sobre os laços que você criava com outros grandes atletas, sobre o reconhecimento mútuo e sobre o impacto que suas ações causavam no mundo. Epílogo: a força da amizade. No futebol, Luciano Huck sabia que o futebol seria sua paixão para toda a vida, mas agora ele entendia que por trás dos gols e das vitórias existia algo muito mais profundo: o respeito entre colegas de profissão, o apoio mútuo e a amizade. O gesto de Messi havia tocado seu coração de uma maneira que ele jamais poderia imaginar, e isso fez com que ele se sentisse ainda mais conectado ao esporte que amava. Enquanto o tempo passava, Luciano continuava a sua carreira com um novo foco, mais maduro e mais consciente do legado que queria deixar. Ele sabia que, ao lado de grandes ídolos como Messi, a verdadeira vitória estava em construir um caminho de respeito, humildade e amizade no mundo do futebol. E, para Luciano Huck, a maior conquista não foi a mensagem de Messi, mas o significado que ela teve para sua vida. A amizade verdadeira, como o futebol, era um jogo sem fim. Luciano Huck continuou sua carreira com uma nova perspectiva. O gesto de Messi havia mudado algo dentro dele, algo que não era apenas sobre a sua jornada como jogador, mas sobre como ele via o futebol e as relações que construía ao longo do caminho. A mensagem e o encontro pessoal com Messi não só o emocionaram, mas também o ajudaram a amadurecer ainda mais como ser humano. Com a cabeça cheia de novos pensamentos e ideias, Luciano decidiu que queria ser mais do que apenas um jogador dentro de campo. Ele sabia que o futebol lhe havia dado a fama e o reconhecimento, mas agora ele queria usar isso para inspirar outras pessoas, principalmente os jovens que começavam a trilhar o mesmo caminho que ele. De volta ao Brasil, Luciano passou a investir em projetos sociais que ajudavam crianças e jovens de comunidades carentes a se desenvolverem não só no futebol, mas também em outras áreas da vida. Ele acreditava que o esporte tinha um poder transformador e queria compartilhar com as futuras gerações o que ele havia aprendido ao longo da sua própria trajetória. Ele fundou uma escola de futebol em sua cidade natal, onde, além de treinos e desenvolvimento físico, as crianças aprendiam sobre educação, disciplina, respeito e, é claro, sobre como ser uma boa pessoa dentro e fora de campo. Em uma de suas viagens à Argentina, Luciano foi convidado por Messi para assistir a um dos jogos do Barcelona. Durante a partida, Luciano percebeu como as grandes estrelas do futebol, como Messi, equilibravam sua vida pessoal e profissional com tamanha dedicação e humildade. Ele assistiu ao jogo ao lado de Messi e os dois conversaram sobre a vida, o futebol e suas famílias. Era como se o tempo tivesse parado e Luciano sentisse que aquela amizade era algo raro no mundo competitivo do esporte. Messi, sempre humilde e focado, o levou ao vestiário após a partida. A conversa foi franca e cheia de conselhos. Messi falou sobre como a pressão de ser um ícone global nunca o impediu de manter seus valores.
Ele também compartilhou alguns dos desafios pessoais que enfrentava, como a distância de sua família e a constante cobrança sobre seu desempenho, que nunca cessava, independentemente das vitórias. "Eu entendo o que você sente, Luciano", disse Messi com um sorriso. "Muitas pessoas pensam que nossa vida é fácil, que basta ser bom no futebol para ser feliz. Mas, na verdade, as maiores vitórias estão nas relações que cultivamos, o respeito, a amizade e a verdadeira paixão pelo que fazemos." Luciano ouvia atentamente. Ele sabia que, ao lado de Messi, estava aprendendo mais sobre o que realmente importava no futebol e na vida. A relação deles não era apenas de colegas, de profissão, mas de amigos que compartilhavam os mesmos princípios e a mesma visão do que o esporte representava. O tempo passou e Luciano Huck continuou a fazer história dentro de campo. Mas mais importante do que os gols que marcava, as assistências que dava ou os títulos que conquistava, era a maneira como ele foi capaz de se transformar, tanto como jogador quanto como ser humano. Ele passou a ser visto não apenas como um ícone do esporte, mas também como um exemplo de coragem e humildade para todos que o seguiam. A mensagem de Messi ainda ecoava em sua mente e ele frequentemente a revisitava. Cada vez que alguém o parabenizava por sua trajetória ou o elogiava por sua postura fora de campo, ele pensava em Messi e em tudo o que ele havia aprendido com aquele gesto de simples reconhecimento. Luciano sabia que, ao longo da sua carreira, ele havia sido parte de algo muito maior do que ele mesmo. O futebol tinha o poder de criar laços duradouros, amizades sinceras e momentos inesquecíveis. A mensagem de Messi e o encontro entre os dois havia sido o primeiro passo para algo ainda mais grandioso que estava por vir. E não era apenas ele que se beneficiava dessa transformação. Luciano sentia que seu trabalho fora de campo estava realmente mudando a vida de muitas crianças. Em um dos eventos beneficentes que ele organizou, ele teve a oportunidade de compartilhar sua experiência com outros jogadores de renome, como Neymar, Dani Alves e outros ícones do futebol brasileiro e mundial. Ele falou sobre a importância de reconhecer os colegas de profissão, de construir um ambiente de apoio mútuo, onde o respeito fosse o alicerce das conquistas. A mensagem de Messi para Luciano havia sido um farol. Ele agora sabia que o sucesso no futebol não se resumia apenas ao que se conquistava dentro dos gramados. As vitórias mais importantes, ele percebeu, estavam nas relações humanas que ele construía ao longo do caminho. Cada abraço, cada palavra de incentivo e cada gesto de carinho valiam mais do que qualquer taça. Luciano sempre dizia que a verdadeira força de um jogador não vinha de sua habilidade técnica ou de sua força física, mas da sua capacidade de se conectar com os outros e de se manter fiel aos seus valores. Com o passar dos anos, Luciano Huck se aposentou do futebol profissional. Mas, mesmo fora dos gramados, ele continuou a ser uma presença importante no mundo do esporte. Ele se dedicou inteiramente ao seu trabalho social, sendo mentor para muitos jovens atletas, não apenas no futebol, mas também na vida. Ele acreditava que o futebol tinha o poder de ensinar lições valiosas para a vida, e ele estava disposto a compartilhar essas lições com todos. Messi, por sua vez, continuou a ser uma grande fonte de inspiração para Luciano. Embora os dois tivessem seguido caminhos diferentes dentro do esporte, a amizade deles sempre foi sólida. As mensagens que Messi enviou a Luciano se tornaram um símbolo do que realmente importava no mundo do futebol: o respeito mútuo e o apoio entre colegas de profissão. Luciano sempre dizia que, se não fosse pela mensagem de Messi, talvez ele nunca tivesse se dado conta do quão importante era para os outros. Ele não apenas tinha o privilégio de ser reconhecido por um dos maiores jogadores da história, mas também a responsabilidade de transmitir aquilo que havia aprendido para a próxima geração de atletas.
O legado de Luciano Huck no futebol não foi apenas o de um grande jogador, mas o de alguém que soube usar sua plataforma para fazer o bem, para ajudar os outros e para ensinar a todos que o futebol, mais do que um jogo, era uma forma de unir as pessoas. Ele sabia que, em algum lugar, crianças e jovens estavam assistindo aos seus passos e aprendendo com eles. Para Luciano, isso era o maior prêmio de todos. Messi, em suas palavras simples, havia lhe mostrado o verdadeiro significado da grandeza. E Luciano Huck, com sua humildade e determinação, sabia que esse legado seria passado adiante, assim como ele havia recebido de seu ídolo. E assim o futebol, com sua magia e poder de transformar vidas, continuava a ser o elo que unia pessoas de diferentes partes do mundo, criando histórias de amizade, respeito e inspiração que seriam lembradas por gerações. A amizade entre Messi e Luciano Huck perdurou por muitos anos, sendo um exemplo de como o futebol podia transcender as barreiras de nacionalidade, rivalidade e fama. Era uma amizade verdadeira, forjada na admiração mútua e na compreensão de que, por trás de cada gol e vitória, existiam seres humanos com sentimentos, inseguranças e sonhos. E, para ambos, a maior recompensa não era o reconhecimento público, mas o impacto positivo que poderiam deixar no mundo. A mensagem de Messi se tornou o marco de uma nova etapa na vida de Luciano, que, ao olhar para trás, sabia que aquele pequeno gesto de um gigante do futebol havia mudado sua perspectiva de vida para sempre.